Mensagem desta manhã é a continuação da mensagem do domingo à noite. Nós vamos recapitular rapidamente, que já temos falado sobre o assunto. Nós estamos falando sobre princípios bíblicos sobre finanças. Vimos fatos, estamos vendo fatos sobre o dinheiro. Primeiro, respondendo à pergunta: o que é o dinheiro? De quem é o dinheiro? Vimos que o dinheiro é do Senhor. Segundo, vimos o plano de Deus para o dinheiro: providenciar para as nossas necessidades, depois mostrar seu poder e a sua bênção, depois abençoar outros por nosso intermédio, ainda outro pagar as contas com pontualidade. Terceiro, por que não vejo a provisão e a ação de Deus em minhas finanças? Resposta: porque não estou alerta. Deus não está agindo e eu não vejo. Porque só vejo Deus nas coisas espirituais e porque tenho violado seus princípios sobre finanças e o resultado são escravidão financeira e inversão de valores. Os sinais disso vimos, primeiro, sinal, dívidas. Segundo sinal, pressão constante através das contas que chegam. Terceiro sinal, quando você é perseguido pela ideia de ficar rico. Quarto sinal, preocupação excessiva com as coisas materiais. Vimos, em quarto lugar, começamos a ver como sair de dívidas e ter uma vida financeira equilibrada. Vimos a importância de conversar com o nosso cônjuge, com os filhos, sobre a situação financeira, a importância de planejar os seus gastos, a importância de fazer uma lista das suas necessidades em ordem de importância. Vimos também a necessidade de parar com todo e qualquer gasto desnecessário e ainda anotar tudo que você gasta e com que gasta, e ainda decidir em seu coração dar o dízimo de tudo, lembrando-se de que tudo pertence a Deus. Vimos Provérbios 3, 9 e 10, Malaquias 3, 10, e vamos continuar daqui onde paramos. Ainda quanto a esse tópico, decida em seu coração dar o dízimo de tudo, lembrando-se de que tudo pertence a Deus. Nós vamos ver outros aspectos, esses agora mais relacionados com ofertas. É bom lembrar que lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos e ofertas. 1 Coríntios 16:2, Paulo dá uma recomendação à igreja de Corinto que é muito interessante, sobretudo tendo em vista que ele pretendia visitar os coríntios, e quando ele chegasse lá, ele não queria que fossem levantadas ofertas na hora que ele chegasse. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. A oferta que é feita assim, de improviso, quando Paulo chegou, o apóstolo Paulo chegou, então vão levantar uma oferta. Ela não seria uma oferta expressiva nem significativa. E se explica a razão do nosso levantamento de ofertas para missões durante um período de 6 meses.
é algo planejado a longo prazo, não é uma oferta improvisada. Normalmente, quando alguém dá algo improvisado, hoje, no nosso tempo, ele abre a carteira, vê o que tem lá, vê o que ele vai precisar e ele tira o que sobra e dá. Isso não é o desejado. E ele não queria também que tirassem a oferta porque ele chegou, então vamos tirar uma oferta agora. Não. No primeiro dia da semana, esse é o dia que a igreja se reunia, é um dos textos que mostra a evidência do porquê nos reunimos no primeiro dia da semana. Hoje estamos reunindo no último também, né? Pelas razões que vocês bem sabem. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Vá juntando, vá separando, vá economizando. Quando eu chegar, vocês vão ter uma boa oferta. Para que era essa oferta? Essa oferta não era para ele. Essa oferta era para ele levar aos cristãos na Judéia, Jerusalém está incluído e toda a Judéia, porque havia uma fome muito grande naquela região, havia escassez de alimentos e tudo estava muito caro, e os irmãos que eram crentes e haviam saído do judaísmo, quase na sua maioria tinham sido deserdados. Um pai de família, quando o seu filho deixava o judaísmo e se ligava ao cristianismo, ele era desconsiderado, igual o muçulmano faz hoje. Ele não é considerado mais membro da família, ele começa a ser discriminado e ele perde uma série de vantagens que teria se permanecesse no judaísmo. Os irmãos sabem que hoje no mundo, as pessoas no mundo islâmico, quando se convertem ao cristianismo, elas são perseguidas, muitas vezes perdem o seu emprego, perdem as oportunidades de estudo, enfim, as portas se fecham, justamente por causa da sua conversão. Isso também estava impregnado no judaísmo, e por isso a oferta para socorrer essas pessoas que estavam experimentando dificuldades, não só por causa da fome que veio, mas porque essas pessoas sofriam mais do que as outras. Em 2 Coríntios 9, 6, 15, ele está falando ainda sobre isso. Ele começa a falar sobre isso no capítulo 8, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 9, ele ainda está falando sobre isso, e ele diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Essa lei da semeadura é uma lei universal. Ela funciona bem. Ela funciona bem? Não, ela funciona. E ela vale para a igreja, e ela vale no mundo lá fora também. As pessoas que, não sendo crentes, fazem isso, elas prosperam, elas são abençoadas. Eu li um livro algum tempo atrás, ela disse: você quer roupa nova? Dê a sua roupa para alguém que esteja precisando e deixa Deus suprir, Ele vai suprir. E é um livro que, se não me engano, chama Mais do que Passarinhos. Alguém já viu esse livro? Já ouviu falar nele? Mas é um livro fantástico, que fala sobre a experiência que a pessoa teve na área de dar, de dar. Então, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Não somos favoráveis a um ensino que corre aí em algumas igrejas: olha, dê todo o seu salário pela fé, e você vai viver de quê? Vai viver de brisa? Se Deus deu o salário, a Bíblia não diz que você deve dar todo o seu salário.
A Bíblia diz que a oferta é voluntária, é algo do coração. O dízimo é a 10ª parte, não é o salário todo, é a 10ª parte. E a oferta é algo que Deus coloca no seu coração. Há uma ordem para dar, sim, mas é voluntário. Ninguém é obrigado a dar X, cada um dê como sentir. Por isso que o verso 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha, a motivação com a qual damos faz uma diferença enorme. Não é o dar. Eu lembro-me que nós tivemos um membro aqui da igreja, e ele já saiu desse mundo já há algum tempo, e no final das contas eu fiquei pensando se ele realmente era convertido ou não. E ele veio de uma igreja aí que pedia dinheiro e prometia muitas coisas, e ele dava, mas ele confessou para mim: olha, eu dou o que eu quero receber, eu dou o que eu quero prosperar. Eu falei: meu irmão, sua motivação está totalmente errada, você não vai prosperar. Deus não aceita a sua oferta dessa maneira. Pode dar, pode fazer, dar até a sua casa inteira, e você não vai ter outra casa por causa disso. E ele nunca prosperou. Eu visitei esse irmão na casa dele, e a casa dele era uma coisa assim terrível. Sabe, as coisas como estão tudo despencando, tudo acabando, tudo quebrado, tudo estragado. Nunca vi coisa igual na minha vida. E ele dava. Mas ele fala: olha, a minha motivação é fazer dinheiro. Então, essa motivação não cola. Deus conhece o coração. Quem dá deve dar com alegria, deve dar com prazer, deve dar porque confia que não vai faltar. Mas é por causa de uma fé íntima, interior. É algo que tem que ser dado com alegria. Não dê com pesado. E se eu não desse, eu podia fazer isso com esse dinheiro. Meu irmão, minha irmã, não dê não, por favor. Vai fazer mal para você e acaba fazendo mal para a igreja. Dar é algo que tem que ser dado de coração. Deus vê o coração do homem, cada um dele conforme determinou em seu coração, não com pesar, não com munheca de samambaia, ou porque é obrigado, mais uma campanha, mais isso. Não dê, por favor, não dê. Deus vai levantar alguém que dê. Pois Deus ama quem dá com alegria. Tem que ter prazer, tem que ter alegria. Você tem que se regozijar no seu Deus e saber que Ele é quem realmente Ele diz que é. E o texto diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, não promete aqui: olha, você vai ficar rico. Você vai ter tudo que você vai precisar. Tudo, tudo, tudo. O Senhor promete que vai dar para a gente tudo que a gente precisa. Não existe nenhuma promessa na Bíblia que alguém vai ficar rico. Existe promessa de prosperidade, mas não existe promessa de você ficar rico. Mas alguns ficam. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu fui comerciante durante vários anos em Brasília, 18 anos. E eu prosperava, e Deus prosperava, e Deus nos acrescentou bens e bens. Nós tínhamos um comércio de aluguel, depois compramos a loja, depois compramos outra loja, depois compramos outra loja, depois expandimos o negócio para o atacado e finalmente chegamos a ser distribuidores dos produtos Garoto
em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. Mas quando Deus me chamou, meu coração não estava mais ali. Eu não tinha mais prazer em fazer o que eu vinha fazendo. Eu não tinha prazer em ganhar dinheiro, e eu ganhava dinheiro com facilidade. Mas Deus abençoou, e Deus abençoa. Agora, nem sempre o dinheiro também vai ser, ter muito dinheiro vai ser bênção na vida da pessoa. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Quando alguém prospera pela graça e bondade de Deus, não deve colocar o coração nessa riqueza, porque se colocar, você vai se afastar do Senhor. E Deus, eu não gostaria de usar esse termo, mas existe um termo, existe um dito popular, que Deus não dá asa à cobra. Então, e todos nós temos uma cobra dentro de nós. Todos nós temos uma natureza má e perversa. Deus não vai dar algo que vai nos distanciar dele. E se você insiste em buscar essas coisas, você acaba tendo, mas não vai ser Deus que dá, não. Você não esqueça que o diabo está pronto a te dar aquilo que você pede em oração muitas vezes. Se você não pede de acordo com a palavra, mas você pede algo a Deus, e Deus não está querendo, o diabo apressa e te dá. E te dá rapidinho às vezes. Você tem que estar de olho aberto para ver se aquilo é uma oferta de Deus, é uma proposta de Deus, é um emprego de Deus, é algo que vai acrescentar você em termos espirituais, você vai se tornar mais consagrado, vai abençoar a sua família. Acho que até nós vamos ver isso aqui lá na frente. Porque nem toda riqueza é bênção. E muitas vezes as pessoas têm coisas que vão distanciá-las de Deus. Então Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, Deus promete que vai abençoar, vai te dar bastante para que você tenha tudo e tenha para continuar a dar. Tenha para continuar a dar. Ninguém recebe de Deus para ficar acumulando. Recebe para dar. Quanto mais você dá, mais Ele te dá para dar. Agora, se você começa a ter e começa a segurar, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. É algo que fica no coração de Deus. E o texto continua dizendo: aquele que supre a semente, e quando fala em semente, está falando em você ter para poder semear. Aquele que te dá para semear, aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que come, quem semeia também come. Também Ele suprirá e multiplicará a semente. Você vai ter sempre mais para semear e fará crescer os frutos da sua justiça. Aqui fala de abundância, de fartura para você e para quem você abençoar através da sua generosidade. O verso 11 diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, por nosso intermédio é porque Paulo ia levar essa oferta, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando você recebe uma bênção de alguém, ou quando alguém recebe uma bênção de você, o que ela vai fazer?
se ela é do Senhor, ela vai prorromper um cântico, vai liberar um cântico diante de Deus, um louvor, e vai agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa. Nós temos orado diariamente por aqueles que oram por nós. E todos os dias eu tenho feito isso. As pessoas que eu agradeço a Deus por aqueles que oram por nós, por aqueles que nos sustentam, e eu peço a Deus, abençoe de forma múltipla. É isso que a gente faz quando a gente recebe bênção de alguém. E quando você abençoa alguém, quando você dá para alguém, se essa pessoa é cristã, então ela vai se alegrar no Senhor, porque ela viu suprida uma necessidade que ela tem. E ela vê que o Senhor foi quem fez isso, e ela vai agradecer: Deus, obrigado, porque o Senhor usou fulano, usou Beltrano, ou usou a igreja, ou usou quem, através de quem essa bênção chegou. Vai agradecer a Deus e vai abençoar a sua vida através da oração. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Não apenas atinge o alvo, que é suprir as necessidades, seja do missionário, seja de uma pessoa carente, seja de uma necessidade que é levantada. Então, vocês não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ou seja, através das suas ofertas, o louvor e a gratidão sobem a Deus por causa do que eles estão recebendo. O verso 3 diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. O que significa isso? Muitos vão louvar a Deus porque vão ver o Evangelho sendo praticado na vida dos que dão. Porque um dos princípios do Evangelho é dar de graça, recebestes de graça, dá. Seja o Evangelho, seja qualquer bênção que você tem e possa dar a outros. Então, as pessoas vão dar graças a Deus, vão louvar a Deus, porque realmente quem deu, quem dá, está realmente manifestando viver e obedecer a Deus naquilo que Ele ordena que nós façamos. Pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Alguém vai dizer: mas é amor porque ganhou alguma coisa. Não, não é isso não. É algo também que vai brotar de um coração agradecido. Agradecido a Deus pelo amor que Deus revelou ao suprir aquela necessidade. Mas esse amor teve um agente. E o amor de Deus passa por pessoas. Eu já tive experiências fantásticas de pessoas que muitas vezes eu nem conhecia, que vieram em ocasiões diferentes para que eu atendesse, e de repente eu vejo Deus inundando o meu coração de amor por aquela pessoa.
Algumas vezes eu disse, outras simplesmente eu procurei passar esse amor. É algo que eu falei, eu não estou entendendo. Esse tipo de amor eu não entendo, porque ele não existe em mim. Mas de repente você transborda de amor por aquela pessoa. E quando você transborda, você transmite amor. Quando você dá uma oferta, se ela é dada de gratidão, se ela é resultado de uma obra de Deus na sua vida, realmente as pessoas vão ser abençoadas. E elas vão se alegrar em Deus pelo amor que elas viram e veem em você. Há uma coisa que nós devemos entender. 1 Coríntios capítulo 3, não vai lá agora não, porque o texto é longo. Paulo está dizendo sobre um plantou, o outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Depois ele se envolve a questão das obras que nós fazemos. E ele diz que tudo é passado por um crivo, é pelo fogo. E se a obra que alguém praticou não se queimar, ele receberá galardão. Mas se queimar, ele não vai receber nenhum galardão, vai ser salvo como que pelo fogo, passou pela tangente. Foi salvo porque é pela graça mesmo. Agora a recompensa, além disso, ele não vai receber. Agora, o que é que a gente entende daquele texto? É que a única obra que Deus aceita, eu não sei porque que aquela luz lá atrás está apagada, acho que vai melhorar e se acender lá atrás. E como ficou ruim, ficou? Tá bom. E agora eu me perdi. É uma coisa interessante. Se você decidir na sua cabeça, olha, eu vou fazer isso, e a sua motivação não for motivação certa, e quando é que a motivação é certa? É quando você é impelido pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus te impele a fazer alguma coisa, você vai receber recompensa. Mas se é você que impele-se a si mesmo, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua ideia, não foi o Espírito de Deus que moveu você a isso. Se a sua motivação é aparecer, se a sua motivação é ser aceito, você não vai receber nenhum galardão. Pode dar todo o dinheiro do mundo, se você tivesse, não vai receber nenhuma recompensa. Olha, tudo que eu fizer na minha carne não vale, Deus não aceita. Mas se é Deus me movendo, e às vezes eu não estou com muita vontade de fazer, mas eu sei que Ele quer, eu vou e faço. Não é bem o que eu queria como homem, mas é o que eu sei Ele quer. Então, isso Ele vai aceitar, isso vai ter recompensa. Isso vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Isso é ouro, isso é pedra preciosa. Mas quando é algo da carne, é como palha, feno, e madeira que o fogo vai consumir. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Que graça é essa? É a graça de dar. É graça. Dar é graça. É uma capacitação que Deus nos dá. E ele diz, encerrando, graças a Deus por seu dom indescritível. Uma versão antiga diz, pelo seu dom inefável. É um dom realmente que não tem meio de manifestar, quando ele nos impede a dar. Outro ponto, antes de comprar algo, dê a Deus a oportunidade de providenciar, de prover. Larry Cohen, esse estudo aqui foi dado pelo pastor Ali Veloso, eu mexi nele em alguma coisa,
Mas o que o pastor Ari Veloso aprendeu foi com Larry Cohen. Nós estamos vendo conflitos da vida e ele deu muito ensino também sobre a área de finanças, o pastor Larry Cohen. Mas ele conta, pastor Larry Cohen, que numa determinada ocasião ele precisava trocar os 4 pneus do carro. E algo dentro dele dizia que não era para trocar naquela hora, naquele dia, e ele queria muito trocar naquele dia. E ele sabia que se trocasse os 4 pneus, ele ia gastar uma nota razoável e que ia fazer falta para outras coisas. Mas ainda assim ele foi lá e comprou os 4 pneus e colocou no carro. Ele saiu de viagem, chegou na cidade vizinha, o cara falou: olha, Deus me levou a te oferecer 4 pneus novinhos, você está precisando? E aí? Deus supriu, mas ele não esperou Deus suprir. Deus providenciou, Deus cuidou, mas a ansiedade leva a pessoa muitas vezes a, sem poder fazer gastos que Deus não planejou. Não demos oportunidade para Deus suprir de uma outra maneira. Então você vai e faz, e depois você quebra a cara porque você vê, puxa, eu não ouvi o Espírito de Deus, eu não me deixei guiar por Ele, ainda que Ele tenha falado, porque Ele fala e você vai saber que Ele falou, só que você não ouviu. Então, antes de comprar algo, dê a Deus a oportunidade de providenciar, de prover. Se você está numa situação em que você não está podendo fazer aquele gasto, então não faça dívida para... Espere Deus prover. Quando comprar alguma coisa, é outro livro. Quando comprar alguma coisa, compre somente se houver dinheiro disponível. O fato de não haver dinheiro significa que Deus não deu para você comprar. E se Ele não deu, é porque Ele não quer que você compre. O fato de você não ter o dinheiro para comprar significa que Deus não proveu para você comprar. Então não compre. Ah, mas eu preciso. Deus sabe que você precisa de todas as coisas. Mas não faça dívidas para comprar algo que Deus não proveu. A Bíblia não manda você fazer dívida. Outro item: aprenda a gastar sabiamente. Em João 6,12, Jesus disse, o texto diz assim: depois que todos receberam o suficiente, é porque trata-se da multiplicação dos pães, né? Em João 6. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus, aqui não diz Jesus, mas foi Jesus quem disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, não é porque você tem agora bastante que você vai desperdiçar. Você vai jogar fora, vai pôr no lixo. O tanto de comida que se põe no lixo nesse país não está no gibi. Tem gente que enche o prato de comida e deixa a metade lá. Minha mãe, eu cresci minha mãe dizendo: olha, tem muita gente que não tem para comer o que você come. Então não ponha no prato além do que você pode comer. E se a gente não comesse tudo, ela fazia a gente comer. Você pôs no prato, agora coma.
O fato de Deus ter provido não significa que eu posso desperdiçar. Vou guardar, quem sabe, para alguém ou para uma outra situação. Se Deus deu mais hoje, é porque amanhã talvez você vá precisar dele. É interessante o maná no deserto é o seguinte: Deus dava bastante para cada dia. Se você colhesse mais do que você precisava, bichava. Então, era para você colher e não era para guardar para o dia seguinte, era para comer para aquele dia. Então, você colhe quanto você precisa, vai ter suficiente para as suas necessidades nesse dia. Então, a pessoa ia lá e colhia. Se guardava mais, no dia seguinte estava tudo podre, cheio de bicho. Desceu do céu, foi Deus que deu sim, mas eles para não comer, para não guardar para o dia seguinte. Mas quando chegava no sábado, na sexta-feira, o dia que os judeus no Velho Testamento guardavam era o sétimo dia. Nós cristãos guardamos o primeiro. Mas então Deus havia dito que ninguém devia fazer nada. Então, na sexta-feira, no sexto dia, ele disse: você vai guardar para 2 dias. E agora não vai bichar, não. Eu não quero que você colha no sábado. No sábado eu quero que você fique totalmente voltado para mim. Nós vivemos num contexto diferente, mas o princípio aí nos leva a pensar. Então, ele podia colher na sexta-feira o dobro e não ia bichar. Se você fosse procurar no sábado, não teria maná. O maná não aparecia no sábado. O maná vinha no domingo, vinha na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. E sexta-feira vinha em dobro. Mas no sábado não tinha nada. Muitas pessoas se levantaram no sábado e foram repreendidos porque foram buscar um maná e Deus disse que não ia dar maná naquele dia. Às vezes, quando Ele dá, não jogue fora, não desperdice. Pode ser que vá aparecer alguém que vai precisar daquilo que você tem sobrando, ou pode ser que no dia seguinte não tenha. Você joga, no dia seguinte você fica sem. No contexto de aprender a gastar sabiamente, pare de comprar a prestação. Comprar a prestação é um vício que caracteriza uma ansiedade muito grande pelas pessoas que não têm a provisão, mas querem ter a todo custo. Costuma-se dizer que às vezes o olho é maior do que a barriga. E no contexto de fazer dívida, as pessoas vêm, aí eu quero. Eu não posso, mas eu vou pagar a prestação. E depois ficam numa apertura financeira, pagam às vezes o dobro do que poderiam ter pago se comprassem à vista, se ajuntassem. Mesmo num país que tem inflação a 6, 7%, 7, às vezes mais, né, por ano, alguns produtos sobem mais. Mas mesmo num país assim, se você poupar, se você guardar para você comprar algo, você vai comprar um custo muito mais em conta do que você compraria com os juros embutidos quando você compra a prestação. Comprar a prestação é a mesma coisa que fazer dívidas. E Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quando é que o rico domina sobre o pobre? Quando o pobre está devendo para o rico. E quem é o rico? São as lojas que financiam para você, são as financeiras, são os grandes grupos que
querendo a todo custo que você compre a prestação. Toda empresa de grande porte tem interesse em vender a prestação, porque ela ganha muito nas suas costas através disso. Por que os bancos facilitam tanto o cheque especial? É uma cilada. Quem cai em cheque especial está frito. Quem cai no cartão de crédito, eu tenho cartão de crédito, mas eu só compro à vista. O que é à vista? Chega na fatura no final do mês, eu pago. Nunca financei um cartão de crédito. O juro é altíssimo, é exorbitante, é coisa de... Como é que chama aquele cara que cobra juro alto? É coisa de agiota, é igualzinho, é uma agiotagem autorizada, válida, reconhecida e aceita. Mas todo mundo sabe que a pessoa se sente, se você entrar numa situação dessa, para sair só pela misericórdia. Recentemente nós, e não é apenas uma vez, nós muitas vezes conversamos com pessoas que caem na mão de agiota, caem na mão de pessoas que são realmente é o seguinte, se você não pagar, você morre. Quem é que são os agiotas de hoje, você sabe? Por incrível que pareça, sabe quem está financiando para o povo? Os traficantes. E eles não dão mole para ninguém, não pagou, cara. Aliás, eles não querem nem receber o dinheiro, eles querem receber os juros exorbitantes, 20% por mês, coisa daí para essa natureza. Agora, quase sempre, as pessoas quando entram numa situação dessa, eu faço pergunta, você está dando dízimo? E ela diz, não vai sair nunca de uma situação de penúria, não prospera. Pastor, está amaldiçoando. Não estou amaldiçoando, não. A palavra de Deus diz, com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas sobre isso a gente já falou, só estou falando aqui de Romanos 13:8, nós já vimos isso, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. O que significa isso? Que quanto mais eu dou, mais eu devo. O amor, eu nunca deixo de dever o amor. É uma dívida impagável. O amor, eu estou sempre devendo a todos vocês e a todos os nossos semelhantes. Romanos 13:8, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. 1 Coríntios 7:23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, nós fomos salvos para ser pessoas livres e não dependentes, escravas ou escravos de quem quer que seja. Quem deve é escravo do credor. Compre somente à vista. Faça o propósito de só comprar à vista. Uma evidência que Deus quer que você tenha aquilo é que Ele vai prover o dinheiro. Mesmo que você tenha que economizar, fazer uma poupança para comprar, mas deixa Deus suprir, olha e fala, Deus, o Senhor sabe a minha necessidade, então manda a provisão. Ele pode mandar, alguém pode ser usado para isso, pode surgir uma situação, mas não faça antes de Deus fazer. Os maiores exemplos que nós temos na Bíblia é de Saul, que foi na frente, aliás, não foi só Saul, muita gente foi na frente de Deus. É o caso de Caim, que quis inovar, quis fazer algo da cabeça dele. É o caso de Saul, que resolveu poupar o que Deus mandou destruir. Então, não faça nada que Deus não autorizou. E a maneira dele autorizar é ele prover os meios para você fazer. Desenvolva a capacidade
capacidade de resistir aos vendedores. Tem gente que não resistem à tentação. A Bíblia diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E Deus não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E juntamente com a tentação vos proverá livramento para que vocês possam escapar. Então, não caia na conversa de vendedor. Vendedor, existem bons vendedores, honestos, mas normalmente ele quer vender. E ele promete 1000 coisas que nem sempre cumpre. Então pesquise, vai atrás e vê quem tem realmente o melhor preço. Não compre porque fulano é legal, porque, bom, você já sabe. Quando precisar comprar, verifique o produto. Verifique primeiro, o produto faz tudo que promete. De fato, o vendedor pode prometer, agora, olhando lá o produto, realmente é aquilo que o vendedor está falando. Você já caiu em conversa de vendedor? Eu já. Não sei se você já, mas eu já caí. Promete, diz que quando você vai ver, não é nada daquilo que você comprou. Então, a gente aprende uma lição, não podemos confiar. Né? Tem que ver o manual, tem que pesquisar na internet, se você pode. Outra pergunta que você tem que fazer: tem o melhor preço? Não compre logo que você vai comprar um negócio, entra na primeira loja e vai comprar. Não, pesquise. Quem compra, no primeiro lugar que encontra, é gente que está com dinheiro sobrando, está querendo jogar pela janela e não vai fazer de uma forma. Eu duvido que qualquer um de nós aqui esteja nessa condição. Eu acho que nenhum de nós está. Né? E então, outra coisa, a utilidade justifica a compra. A gente compra tanta coisa que só usa uma vez na vida e se usa, às vezes nem usa. Você compra e nem usa, ou usa uma vez no ano, ou uma vez a cada 2 anos. Vale a pena comprar um negócio desse? Que você vai usar e pode ficar sem? Eu já contei para vocês, eu não estou, é só para ilustrar. Eu tinha um funcionário lá na loja que a gente tinha lá em Brasília, isso há muitos anos. Ele hoje é pastor Simval Coelho Marinho. E ele trabalhou comigo muito tempo, foi meu colega de faculdade teológica lá em Brasília. E depois ele voltou para a terra dele, ele foi para o Maranhão e foi trabalhar numa cidade que chama, Piauí, chamada Floriano. Alguém conhece essa cidade? Já ouviu falar nela? E ele foi trabalhar lá. Ele tinha um salário, não era lá essas coisas extraordinárias, era um salário razoável lá comigo. E ele foi morar lá nesse lugar. E ele disse: olha, eu fiquei espantado. A cidade era pequena e não tinha muito onde gastar. E ele falou comigo: olha, eu descobri que eu preciso de pouca coisa. Eu estou recebendo um salário, mas eu uso praticamente 10% do meu salário. O resto eu estou ajudando pessoas carentes. Porque eu não tenho onde gastar, eu não tenho com o que gastar. Descobri que eu não preciso de quase nada. Eu fiquei realmente impressionado. E ele não fala assim, ele é uma pessoa humilde. Eu não conheço, não o vejo há mais de 30 anos. Mas era incrível o Simval. Foi uma pessoa que eu sempre admirei, um homem de Deus.
Mas essa lição que ele aprendeu, a gente tem muito mais do que precisa. A gente compra muito mais coisas do que realmente tem necessidade. A mídia está aí massificando. Compra, você precisa, vai te dar status, você vai ser, todos vão votar, todos vão. E conversa fiada, não vai ter nada disso. Quer o seu dinheiro. E você compra e depois não precisa. Você vai no mercado, você vê tanta coisa nova que está sendo oferecida. Então, tem melhor preço, a utilidade justifica a compra. Será que realmente preciso disso? Olha, a gente vai ver outras coisas, mas nós vamos parar por aqui agora.